Há histórias que atravessam séculos e continuam tocando corações como se tivessem sido escritas ontem. Uma delas é a do filho pródigo, uma parábola contada por Jesus há mais de 2000 anos, mas que continua tão atual quanto o seu momento hoje. É uma história simples, mas profundamente humana. Fala sobre escolhas erradas, sobre arrependimento sincero, sobre perdão generoso e sobre um amor incondicional que vai ao encontro daqueles que estão longe. Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque sentiu no coração que Deus está falando com você. Ou talvez tenha chegado aqui sem querer, sem esperar ser impactado. Mas saiba, essa história pode estar falando diretamente ao seu coração agora. Ela faz parte das parábolas do perdão, registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32. Jesus contou essa história para mostrar o coração de Deus diante de quem se perde e decide voltar. Então, respire fundo, deixe o coração aberto e vamos juntos entrar nessa jornada espiritual poderosa, onde um jovem sai de casa e descobre o verdadeiro significado de voltar para casa. Esta é uma história antiga, mas eternamente nova, porque ela fala sobre você, sobre mim, sobre todos que já precisaram retornar ao lugar onde pertencem. E é isso que vamos explorar agora, passo a passo, alma a alma. A história começa com um pai e seus 2 filhos. Um dia, o filho mais novo toma uma decisão que mudará sua vida. Ele pede ao pai a parte da herança que lhe cabe. Pai, dê-me a parte da herança que me pertence. Essas palavras parecem simples, mas carregam dentro delas um desejo urgente de independência, um anseio por liberdade e, muitas vezes, uma visão egoísta da própria vida. Ele não queria esperar pelo futuro prometido, queria tudo já. Quantos de nós, em algum momento, fizemos algo semelhante? Quisemos tomar as rédeas da nossa vida sem considerar as consequências? Sem pensar no plano maior de Deus? O pai aceita, entrega-lhe a parte da herança. E o jovem vai embora. Parte para um país distante. Um lugar onde imagina que encontrará liberdade, aventura e felicidade. Mas ele não sabia que longe da casa do pai, estaria longe da proteção, do propósito e do amor. Às vezes nos identificamos com esse jovem. Queremos seguir nossos próprios caminhos, achar que temos controle absoluto, mas a realidade chega rápido. As promessas vazias não sustentam, e a ilusão dá lugar à solidão. Esse é o primeiro movimento da jornada, a decisão de sair. Não importa qual foi o seu país distante. Talvez tenha sido uma escolha ruim, um relacionamento que te machucou, um vício ou até mesmo um afastamento de Deus. A questão é que saímos. E quando saímos, achamos que somos donos de nossa sorte, que podemos controlar tudo. Mas a verdade é que longe da fonte, tudo se torna mais difícil, mais frio, mais vazio. Muitas vezes só entendemos o valor de casa depois que a deixamos para trás. Mas mesmo na rebeldia, Deus não fecha a porta. Ele permite que escolhamos. Permite que andemos longe e, acima de tudo, permite que voltemos. Porque essa história ainda não terminou. Na verdade, está apenas começando. Logo depois de gastar tudo em uma vida dissipada, veio uma grande fome no país. E ele começou a passar necessidades. Sem amigos, sem recursos, sem futuro, viu-se trabalhando num campo, cuidando de porcos, animais impuros, símbolo da degradação espiritual. Ele, que tinha tudo, agora estava sem nada. Dormia em lugares desconhecidos, comia o que podia e vivia sob constante insegurança. Nenhum dos que antes riam com ele se importava mais. Ninguém oferecia ajuda. Ele havia caído, profundamente. E ali entre os porcos, ele acordou. Começou a pensar: quantos empregados de meu pai têm pão em abundância e eu aqui estou morrendo de fome? Foi um momento de autoconhecimento, de reconhecimento de erro, de vergonha, mas também de esperança. Ele percebeu que não estava perdido apenas financeiramente, mas espiritualmente. Estava longe da fonte de amor, da graça, da segurança. Em meio à sujeira e à miséria, ele lembrou-se de casa. Lembrou-se do pai. Lembrou-se de quem era.
E então fez uma decisão crucial. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Não iria com orgulho, não com justificativas, mas com um coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, com a consciência de que havia falhado, mas também com a certeza de que, mesmo assim, ainda haveria um lugar para ele. Você alguma vez já esteve assim, cansado de tentar sozinho, envergonhado das suas escolhas, com a sensação de que não há mais volta? Saiba que essa é a hora em que Deus começa a falar mais alto. É o momento em que o Espírito Santo desperta o coração e diz: volta, eu estou aqui, você ainda tem um lugar. Este é o ponto mais baixo da jornada do filho pródigo, mas é também o começo do retorno, porque, muitas vezes, só depois de cairmos completamente é que aprendemos a levantar. E o primeiro passo para voltar para casa é reconhecer que estamos perdidos. E então, o jovem tomou coragem, levantou-se do chão, limpou seu rosto e decidiu voltar para casa. Caminhou pelas estradas poeirentas, com os pés cansados e o coração ferido. Mas agora não ia com arrogância nem com mentiras. Ia com um coração quebrantado e uma confissão sincera. Preparou suas palavras. Pai, pequei contra o céu e contra você. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Estas palavras carregavam peso. Pesar pela rebeldia, pela ingratidão, pela dor causada. Mas também continham esperança. Esperança de que, mesmo após tantos erros, ainda haveria um lugar para ele. E enquanto ele ainda estava longe, o pai o viu e correu ao seu encontro. Correu! Imagine isso! Um homem idoso, respeitável, correndo pelas ruas só para abraçar seu filho que havia se perdido. Ele não esperou o filho chegar todo bonito e arrumado. Não cobrou explicações, não o julgou diante dos outros, apenas o abraçou, beijou e o apertou em seus braços. Esse é o coração de Deus. Ele não espera que você volte perfeito, ele vai ao seu encontro no caminho. Ele te vê quando você ainda está longe e corre ao seu encontro com misericórdia, amor e graça. Se você está ouvindo isso hoje, talvez tenha cometido erros graves, talvez tenha magoado pessoas, talvez tenha se afastado de Deus, talvez pense que não há mais salvação. Mas escute bem, não importa quantas vezes você tropeçou, importa que você decidiu levantar, importa que você resolveu voltar. E Deus, como pai dessa história, está com os braços abertos, te esperando, te amando, pronto para restaurar. Esse é o momento mais emocionante da jornada do filho pródigo. Não é quando ele sai de casa, é quando ele decide voltar, porque é aí que tudo muda. Quando o coração humano encontra o coração divino e a graça faz o resto. O pai não apenas recebeu o filho de volta, ele o celebrou. Chamou os servos e disse: tragam depressa a melhor roupa, tragam um anel para a mão dele, tragam sandálias para os pés. Matem o bezerro cevado, vamos celebrar. Essa não foi uma recepção fria, formal ou condicional. Foi uma festa, uma celebração intensa e imediata. Por quê? Porque aquele filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi achado. A emoção do pai transbordava. Ele não via os erros do passado. Via a restauração do relacionamento. Via o amor triunfando sobre o fracasso. E isso revela o coração de Deus. Ele não nos recebe porque merecemos. Ele nos recebe porque é bom, porque é misericordioso, porque é Pai. Muitas vezes, pensamos que temos que provar nosso valor antes de sermos aceitos, que temos que fazer muito para compensar nossos erros, mas a verdade é outra. O amor de Deus não depende de méritos. Ele flui da natureza dele. E é isso que vemos nesse momento. O pai não perguntou: onde está o dinheiro que você gastou? Nem disse: só vou aceitar você se prometer nunca mais errar. Não. Ele apenas o vestiu, o adornou e preparou uma festa. Isso simboliza a restauração completa, a reconciliação total, a graça gratuita. E isso é incrível, porque significa que, independentemente do que você fez
onde você esteve ou quão longe você esteve de Deus, Ele não só te aceita, Ele te honra, Ele te restaura, Ele te eleva. Essa é a beleza do Evangelho. É a mensagem central do cristianismo. Não ganhamos o céu por obras, mas pela graça. E essa graça é dada gratuitamente por meio da fé. Se você está aqui hoje, talvez pensando que não pode voltar, que pecou demais, que falhou muitas vezes, mas ouça, o amor do Pai não tem limite. A graça dele não tem fim. E o convite para voltar para casa está sempre de pé. Hoje, agora. E o melhor de tudo, ele não só abre a porta, ele corre ao seu encontro. Enquanto isso, o irmão mais velho estava no campo. Ao voltar para casa e ouvir música e festa, perguntou o que estava acontecendo. Descobriu que seu irmão havia voltado e que seu pai estava comemorando. Mas ele não entendeu. Ficou indignado. Recusou-se a entrar. Disse ao pai: "Nunca lhe desobedeci. Nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos? Mas agora esse seu filho volta e você prepara uma festa?" Quantos de nós, filhos fiéis, podemos nos identificar com esse irmão? Talvez você tenha servido a Deus, seguido os mandamentos, sido dedicado. Mas hoje sente que alguém que errou demais, que magoou demais, está sendo recebido com festa? E isso mexe com você. Mexe com a forma como você entende a justiça. Mexe com sua compreensão do amor. Mas essa é a questão central da parábola. A graça não é mérito, ela é dom. E todos precisamos dela. Jesus contou essa história não só para mostrar o amor do Pai, mas também para confrontar a hipocrisia religiosa, para lembrar que a salvação não é uma competição, é um ato de amor gratuito. O irmão mais velho representava os fariseus da época, pessoas que se consideravam certas, mas tinham corações endurecidos. E o que o pai diz? "Filho, você sempre está comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas tínhamos de alegrar-nos, pois este seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi achado." Veja bem, o amor do pai não diminuiu para o filho fiel. Ele continuava tendo tudo, mas a alegria era maior pelo que fora restaurado. Assim é conosco. Podemos estar no caminho certo, mas precisamos ter o coração certo também. Precisamos aprender a ver com os olhos de Deus, a perdoar como Ele perdoa, a amar como Ele ama. Porque o Evangelho não é apenas para os que estão longe, é também para os que estão perto, mas precisam entender o tamanho do amor de Deus. Amigo, irmão, você pode estar vivendo hoje como o filho pródigo, fora da presença de Deus, longe da sua família espiritual, cansado de buscar sentido nas coisas erradas. Ou talvez você esteja como o irmão mais velho, no caminho certo, mas com o coração endurecido, com ressentimento, com dificuldade de perdoar. Qualquer que seja a sua situação, essa história é sua também. Porque Deus continua olhando de longe. Ele continua correndo ao seu encontro. Ele continua preparando uma mesa para você. Ele continua dizendo: "Você é meu filho. Você é minha filha. Eu te amo. Volte para casa." Hoje é o dia da volta, da reconciliação, do perdão, da restauração. De volta para casa. Se você precisa voltar para Deus, não espere mais. Levante-se, reconheça seus erros, confesse seu pecado e deixe o amor de Deus envolvê-lo novamente. E se você está com o coração endurecido, peça a Deus que transforme sua visão, que você possa ver com os olhos do Pai, que você possa amar com o coração de Cristo, porque essa história não termina com o filho perdido, termina com um pai que ama, um pai que busca, um pai que acolhe. E esse pai é o nosso Deus, santo, misericordioso, paciente e rico em graça. Volte para casa, porque é lá que você pertence e é lá que Deus está esperando por você
com os braços abertos. Não importa quantas vezes você fugiu, não importa quantas vezes errou, hoje é um novo dia. Hoje é tempo de graça, tempo de perdão, tempo de restauração, tempo de voltar para casa.